Deixa eu só entrar aqui. Galera, boa noite. Todo mundo que está chegando aí, boa noite, nação. Hoje vocês estão vendo aí, a gente está com uma configuraçãozinha diferente. A Thaís hoje ela teve alguns problemas, ela teve que sair, então ela não conseguiu chegar a tempo. Então hoje o Rocha está aí com a gente, fazendo essa Galera, boa substituição noite. da Thaís. Na verdade, ele está com a gente há muito tempo, né? Ajudando por trás. Então É, hoje ele resolveu dar as caras só aí, que ele tava mais dar uma força. escondido. Então, é com muito prazer que hoje a gente recebe uma pessoa assim, sensacional, né, que representa muito aí a torcida do Cruzeiro, fala do Cruzeiro o tempo todo, principalmente a torcida feminina, né, que a gente sabe a dificuldade que é, sabe como que é difícil. Então, a Fê tá aí com a gente, eu acho que era muito aguardada, a gente, quando fez o convite, já esperava muito por esse episódio. Seja bem-vinda, Fê, você está em Bem-vindo. casa. Então, gente, queria agradecer muito pelo convite. Fico muito feliz de vocês terem pensado em mim para conversar aqui, né? E queria pedir aí para quem está assistindo, se puder já deixar a sua inscrição aí no canal, seguir a galera, acompanhar, porque eu acho que quanto mais a gente dá voz para cruzeirense assim na internet, melhor é para o nosso próprio time, melhor é para a gente. Então, eu fico muito feliz quando vejo assim novas iniciativas de projetos de cruzeirenses na internet, tanto na Twitch, no YouTube, o que for, porque isso fortalece muito a gente. Acho que a gente tem que chegar e falar mesmo, principalmente quando tem também participações femininas. Eu acho que é muito legal a gente ter essa voz assim, porque a gente não vê muito, né? Então é isso, agradecer o convite e falar que eu tô muito feliz de estar aqui. E bora pra conversa aí, porque eu adoro falar de Cruzeiro. Obviamente, pra mim, fico o dia inteiro aqui. Ah, então nós também, meu filho. Se deixar, a gente fica um tempão. Igual quando o negócio do JP, nossa live caiu, né? A gente voltou, continuou falando e a gente só terminou porque ele tinha hora pra terminar. Se deixar, a gente só falando mesmo. Não pode me deixar Sextou. falar, se você começar, eu não paro nunca. A gente quer contar uma coisa nos bastidores aí pro pessoal que tá no chat aí que gosta. A Kathleen hoje quase que não vem também, tá, gente? Quase. Neve, vocês sabem como que é com energia, né? Ó, já não começa a zoar neles, não, gente. Ó, vocês já me zoaram porque no episódio passado eu falei que eu tenho medo de cavalo. Aí depois o Lucas me zoou porque o estádio mais perto de mim é o de Sete Lagoas, que não é tão perto assim. Então, por favor, gente, já não começa o episódio de hoje zoando Neves, não, por favor. Você sabe qual que é o mais perto de mim? É o do... Nem é o estádio do Atlético. Meu Ué, Deus. Ele é São João do Rei. E eu moro lá. aí, tá vendo? Então a Pelo gente menos não tô fazendo essa, né, meus amores? Fazer o quê? Ixi, quer queria morar em fazer BH. as honras, Kathleen, da primeira pergunta para a Fê, que é a nossa primeira convidada feminina. A gente fez questão, né, de ser a Fê por tudo que ela representa aí, a gente sabe bem. Gente, eu tô até emocionada, até meio vergonha de fazer um mico aqui. Mas assim, né, Fernanda? Como é que foi a sua primeira experiência com o Cruzeiro? Como é que foi o seu primeiro jogo? Como é que você falou, cara, você tá, me desculpa pelo palavrão, mas você falou assim, mano, puta que pariu, é esse time aqui que eu amo, é ele que eu quero representar, como é que foi? Então, eu sou cruzeirense desde que eu me entendo por gente, graças a Deus, por influência do meu pai, porque eu sempre ia ver ele nos finais de semana, porque meus pais não são juntos. E final de semana é dia de Cruzeiro, ele sempre assistia todos os jogos, então sempre que eu via meu pai era pra ver Cruzeiro. Então acabou que eu comecei a assistir mais ainda pra se aproximar dele, ter assunto pra conversar e pra trocar ideia assim. E quando eu vi, eu já tava muito mais fanática que ele. Hoje em dia ele veio me chamar pra perguntar coisa de Cruzeiro, né? Mas eu era muito pequena, então eu não entendia muito de futebol. E dentro de casa, assim, que eu não morava com meu pai, né? Então com a minha mãe e tal, eu não tinha uma influência muito grande sobre futebol. Então não sabia nada. Assistia por assistir e tal. Foi só quando eu fiquei bem mais velha que eu comecei a acompanhar de verdade para poder entender. E se eu tivesse que falar, qual foi o marco que você, um pouquinho mais assim, velha, se sentiu cruzeirense e falou, meu Deus, eu realmente torço muito pra esse time? Infelizmente foi numa coisa muito ruim, que foi a final da Libertadores de 2009. Porque eu fui assistir ela sozinha em casa, minha mãe já tava indo dormir e tal. E eu ia assistir, óbvio, porque eu gostava de ver todos os jogos, eu tava muito pilhada pra esse jogo. E aí, quando o Cruzeiro não ganhou, aquilo ali
destruiu o meu mundo, sabe? Tipo, tirou meu chão, assim. Eu comecei a chorar desesperadamente. Chorei a madrugada inteira. Cheguei outro dia na escola com a cara inchada. E aí, quando aconteceu isso, eu parei pra ver. Minha mãe foi conversar comigo. Falar, que isso, Fernanda? Você tá chorando por causa de um esporte e tal? Que eu falei assim, gente, esse negócio tá muito mais pesado do que eu pensei, muito mais forte. Então, eu acho que isso que me marcou, né? Porque foi quando eu sofri pela primeira vez. Porque, graças a Deus, a gente é um time muito vitorioso, com muitos anos de glória. Então, eu não tive muita oportunidade de sofrer. Mas aí, nesse dia, eu acho que eu senti, entendi. Não sei vocês. Eu acho que isso reflete muito hoje também, né, Fê? Que a gente vê que a torcida tá abraçando mais o time, querendo ou não, começando. Muitos ainda não entendem o nosso momento, tudo que aconteceu no Cruzeiro, mas a gente já melhorou bastante em relação a isso e a gente vê, né, um abraço muito maior da torcida em relação ao sócio, em relação a tudo pelo momento que a gente está passando. Então, igual você falou, também acho que nesses momentos de dificuldade são que a gente prova ainda mais o quanto a gente é apaixonado pelo clube e tal. Nesse ano aí de 2009 que você citou, eu tenho uma coisa interessante também nesse ano, que eu estava assistindo o jogo em casa com meu pai, e na época eu era muito novo, então eu gostava de ouvir pela Itatiaia, porque falava o gol primeiro, né? Sai primeiro no rádio e tal. Aí eu tava ouvindo, meu pai vendo o jogo falou: você não vai gritar aí se o Cruzeiro fizer gol, não. Eu, pode deixar, pai. Na hora que o Henrique chutou, quando o Henrique chutou na televisão, eu já tava gritando gol. Então, assim, meu pai me xingou até e tal, mas no final também fiquei bastante decepcionado, chorei horrores também naquele dia. Aquele dia foi bem triste. Eu lembro que o meu pai tinha postado, não sei se, não sei se era tipo engradado de Coca-Cola, um trem assim. Nossa, meu pai ficou tão pé da vida, gente, tão pé da vida. E eu, meu irmão, meu pai, tipo assim, ó, vocês ficam aqui em casa, que eu tô indo no bar ver o jogo. Meu pai comprou 2 pizzas. Gente, o trem foi tão triste que nem eu, meu irmão pequeno, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 9, 8 para 9 anos. A gente nem comeu a pizza de tão triste que a gente ficou. A gente chorou tanto, tanto, que a gente nem, sabe, acabou o jogo, a gente chorou, foi até dormir. Foi muito triste. Esse dia foi muito triste. Tipo... Ai, desculpa. Não, vou falar. Não, eu só ia falar que, como a gente estava falando essa questão de tempos difíceis assim, né? Tem até aquela frase que o Pai Brito falava muito, que eu gosto sempre de repetir também, que é nunca fomos tão cruzeirenses, né? Eu acho que é infelizmente, na parte ruim que a gente sente mais e a gente acaba demonstrando um pouco mais, até porque é o momento que o clube tá precisando da gente de verdade, né? Porque quando tá bem, até quem não gosta de futebol acaba indo no estádio pra ver, compra uma camisa pra tirar uma foto, enfim, a gente vê isso hoje em dia no Brasil nos times que estão em boa fase, né? Que qualquer um hoje em dia fala que torce. Mas quando tá mal, é só aquela pessoa que realmente ama o time, que tem coragem de admitir que torce para aquele time, que tem coragem de pagar o ingresso para ver aquele futebol que não é tão bom, né? Então. A gente falou exatamente isso na live passada, dessa frase aí, que eu acho que é uma frase que realmente marcou muito esse momento que a gente está passando. Eu acho que é uma frase sensacional essa, que nunca foi tão difícil ser cruzeirense, mas também nunca foi tão importante ser cruzeirense, né? Eu acho que a frase marca muito, assim, a situação que o Cruzeiro vive e tal. E é bem importante, que nem você está falando, né? Nesses momentos, nem postaram aqui no chat já que o Cruzeiro chegou tá a 48 mil sócios, muita gente fala, é muito pouco e tal, mas pelo que a gente viveu, pelo que aconteceu no Cruzeiro, é uma marca assim, gigantesca. Eu acho que a gente ainda pode crescer muito esse número, chegar aos 50 mil que o Ronaldo pediu e até passar dos 50 mil, mas por tudo que o Cruzeiro passou, realmente é um número assim, espetacular o crescimento desde quando o Ronaldo chegou, né? Isso é uma mudança totalmente necessária, né? Que é um dinheiro que é super importante pro time. E é sempre bom enfatizar isso, porque é um valor que é necessário, né? Agora, igual ele falou, nossa única fonte de renda. Igual saiu o último balanço também, né? Vocês viram que é Uhum. muito valor. Tá muito pesado. E assim, cerca de 350 milhões, né? De dívidas que ele vai ter que pagar num tempo curto. Então, assim, esse timaço que muita parte da torcida tá pedindo, não dá pra trazer, mas o que é importante é trazer um time competitivo e subir. O Exatamente. foco é esse, né? Porque o pessoal quer tanto camisa 10, que não sei o quê, que é uma contratação de peso.
Então, bora fazer o sócio. Porque a gente não tem renda. O Ronaldo mesmo vive falando isso nas suas lives. Parece que o pessoal, muitos aí, né? Parece que ele está sendo contra o Cruzeiro. Ah, mas vocês vão ver que vai dar errado. Ah, mas vocês vão ver que não vai ser isso tudo. Entendeu? Então, gente, se vocês querem contratações boas, então façam valer a pena. Vamos lotar o estádio. Sei que os horários não ajudam, os dias também não ajudam muitos que trabalham, mas a gente não tem outra escolha. O Ronaldo não pode priorizar jogadores agora e o time acabar de fundar. Tem muita dívida, não tá tão fácil. E o pessoal também questiona tanto o valor que o Cruzeiro foi comprado por ele, entra muito em questão também a dívida. O pessoal acha que é fácil, é só chegar lá, meter dinheiro e pronto, acabou os problemas. Mas não, tem que ter muita cabeça, tem que ter muito, sabe, diretoria de peso mesmo, os caras experientes, entender muito, porque já tivemos, igual o Sérgio diz ele que fez o curso, eu acho que foi em Real Madrid, do que adiantou? Nada. O cara fez contratações burras, caras, que não valeu a pena. Então é isso que o torcedor cruzeirense, não muito, né? Mas tem uma parte lá que está sendo muito, muito chata. Preciso entender. Ô Fê, você chegou a tocar no assunto aí que, né, lá em 2009, sua mãe te questionou e tal, você tá chorando por causa do Cruzeiro. E como que foi, assim, esse começo, né? Você que tem alguns projetos aí com o Cruzeiro, fala no Globo Esporte e tal, porque eu acredito que deve ser bem difícil, né? Começar, ainda mais querendo ou não pelo fato de ser mulher, a gente sabe a dificuldade que tem hoje em dia, o preconceito que ainda reina em alguns lugares. Como que foi esse começo? Tá falando do Cruzeiro, ter os projetos e tal, como que é? Pois é, assim, graças a Deus, né, os anos passando, a gente sente uma melhora muito grande em relação a como as pessoas veem mulheres gostando e falando de futebol. Mas alguns anos atrás a Uhum. gente sabe que não era assim, era bem pior. Então, assim, eu pessoalmente tive muita, não diria represália, mas assim, sofri mais críticas dentro da minha família e até no ciclo de amigos, assim, na época da escola, que algumas pessoas, né, criticavam, ah, isso é coisa de menino, isso não é bom pra você, você não vai conseguir, enfim, namorar dessas coisas, né? Sempre essas conversas bobas, muito no meu ciclo, assim. Mas eu continuei gostando, não importei com isso. Aliás, não importar é muito forte, né? É óbvio que eu me importava, mas eu tentei passar por cima, porque eu sabia que eu não ia parar de gostar por causa de uma crítica sem fundamento, né? Continuei. E aí, eu sempre falei muito de futebol no meu Twitter. E aí, a partir do momento que chegou num ponto que eu tinha um certo número de seguidores, que eu falei, acho que eu consigo transferir isso para outra plataforma que eu consiga falar melhor, que no caso seria o YouTube, eu comecei a fazer isso. E foi também numa fase ruim. Foi em 2020, quando o Cruzeiro já estava na Série B, tava tudo ruim, tava nenhuma perspectiva do Cruzeiro ter acesso de novo e jogos fracos pelo Cruzeiro. E eu queria desabafar, queria falar sobre Cruzeiro. E não é a mesma coisa a gente chegar aqui e falar numa câmera do que digitar. A gente não consegue passar a mesma emoção, não consegue se expressar da mesma forma. Fica muito mais fácil de alguém manipular o que você falou, enfim. Então eu pensei, eu acho que eu vou começar a me expressar enfim, e desabafar sobre Cruzeiro no YouTube. E aí foi uma vez que eu abri uma live, eu não lembro exatamente qual jogo era, mas eu tava assim, bem estressada e tal. Eu abri uma live pra falar. E aí eu consegui trazer algumas pessoas do Twitter pra lá, gostaram, falaram, é melhor mesmo falar por aqui. E continuei falando por lá, e aí fui tentar postar em outras redes sociais também, de Cruzeiro, tipo Instagram, depois que surgiu o TikTok, até a própria Twitch também, eu tô fazendo live por aqui agora. E até que, assim, a represália por ser mulher, ela é muito pequena. Tipo assim, diminuiu muito de anos pra cá. Hoje até a minha família aceita muito melhor. Ainda tem algumas pessoas que ainda incomodam com isso. Mas, assim, melhorou muito. É, E aí as pessoas que ainda criticam por isso, né, eu acho que nem vale a nossa atenção. É coisa de você bloquear e continuar. Porque não é um argumento válido, né? Uma coisa é você desmerecer, aliás, desmerecer ninguém nunca é bom, né? Mas assim, uma coisa é você criticar o trabalho de alguém porque realmente tá ruim e tal. Outra coisa é você criticar por causa do gênero, né? Não faz nem sentido. Então, diminuiu muito. Mas a gente sabe, vocês agora também que estão aí com um trabalho que gera visibilidade, vocês devem ver que é
trabalhar com a internet, assim, não é a coisa mais prazerosa do mundo em alguns momentos, porque a gente vira alvo fácil de comentários negativos. Mas, como eu tô fazendo pelo Cruzeiro, vocês também, eu acho que a gente tem que manter o foco, porque acaba que a gente gera entretenimento para algumas pessoas, algumas a gente ajuda também, de levar essa informação, de levar opinião, a gente leva lazer até, tipo, às vezes essa conversa que a gente está tendo aqui, tem pessoas que em casa não tem nenhum amigo cruzeirense, não tem nenhum familiar cruzeirense, então se sente em casa com vocês conversando. Sobre meninas também, tem várias meninas que me chamam para falar: nossa, eu queria ter uma amiga cruzeirense, uma amiga que gosta de futebol, não tenho, mas eu assisto seus vídeos, finge que você está conversando comigo, algo do tipo. Então, eu acho que o que a gente faz é muito importante e tem que ser bem encorajado. Não, certíssimo. E qual foi o seu primeiro jogo, assim? Que você ficou, nossa, como é que foi? Você diz no estádio ou, tipo, assistindo? No estádio mesmo. No estádio? Então, a minha experiência no estádio foi um pouco assim, tarde também, porque eu sou de Ipatinga, né? Nasci lá e morei até os meus 16, 17 anos, que é quando eu vim para BH para fazer faculdade. Eu consegui ir no estádio aqui no Mineirão, depois de insistir muito pro meu pai, porque como eu falei, né, meu pai é separado da minha mãe, mora em outra cidade, e aí eu sempre falava: pai, por favor, me leva no Mineirão e tal. E aí em 2014, depois de muito insistir, eu consegui que ele me levasse num jogo. Então a minha primeira partida foi de Libertadores, já comecei em alto nível assim, que foi Cruzeiro e Real Garcilaso. Ficou 3-0 pro Cruzeiro, foi maravilhoso. E eu lembro até hoje a sensação de entrar no estádio do Mineirão, né? O estádio estava lotado, porque eu não cheguei, tipo, muito cedo, né? Cheguei mais perto da hora do jogo. Lotado, lotado. E a sensação, assim, de ver o estádio, não dá pra explicar, né? Eu fico até sem palavras, assim. Mas eu arrepiei toda, assim, uma sensação de parece que você tá dentro de uma tela, porque eu assisti a minha vida inteira o futebol numa tela. Então eu chegar e estar ali, ver os jogadores aquecendo e ver a torcida cantando, que eu nunca tinha vivenciado isso, foi muito legal, né? E meu pai foi me explicando durante o jogo algumas coisas, explicava sobre a torcida, porque, por exemplo, o fato de a torcida gritar o nome dos jogadores escalados antes de começar, eu não sabia, porque da TV às vezes você não consegue escutar, não presta atenção. Então eu fui vendo isso, algumas músicas eu não sabia a letra ainda, porque não tinha tanto acesso, né? Igual hoje em dia é muito mais fácil. Então, foi muito legal mesmo a experiência. Eu acho que ali eu me apaixonei mais. Tanto que eu sendo bem sincera, eu acho que o fato de eu ter ido no estádio, assim, no meu último ano de ensino médio, ter vivido essa experiência maravilhosa, foi uma das coisas que me influenciaram a fazer faculdade em BH. Que eu falei: eu não aguento mais ficar longe desse time, não. É maravilhoso ficar aqui. Nossa, imagina. Oh, Nossa Senhora. essa subida ali do Mineirão, das escadas, e você chegar lá em cima e ver o gramado, ver aquele negócio gigante, é sensacional, né? Tipo assim, né, tipo, meu pai me conta, né, porque eu não lembro, obviamente, que eu era muito novo, que eu sempre frequentei o Mineirão desde novo e tal, mas até hoje, quando a gente vai, que a gente tá subindo as escadas ali, depara com a torcida, com os jogadores, com o próprio gramado ali verde, até hoje eu fico, assim, né, tipo, assustado, a gente fica emocionado até em ver. E esse jogo especial que você falou, Fê, que foi a primeira vez que você foi, é um jogo, assim, muito marcante também, que eu não sei se vocês lembram a primeira partida contra esse Real Garcilaso lá fora, o Cruzeiro perdeu e rolou aquela provocação, né? O racismo contra o Tinga e tal. Aí esse jogo da volta ficou marcado, porque a torcida fez uma campanha espetacular para todo mundo ir. Chegaram a falar até do planeta dos macacos, que o pessoal ia, né, fazer um inferno no Mineirão, e realmente foi um jogo assim espetacular, esse Cruzeiro e Real Garcilaso. Eu tenho inveja de pessoal falar, não, porque o meu primeiro jogo foi tal. Gente, meu primeiro jogo foi contra o CSA na Série B. E o Cruzeiro perdeu ainda. E foi na Independência. Com o Mozart lá. Vocês não têm noção do que eu fiquei puta, não. Vocês estão entendendo? Não tem lógica, não. Pensa, não. Meu primeiro jogo foi na Libertadores. Meu foi na Copa do Brasil. Você quer qual foi o primeiro jogo? No CSA na Série B. E o Cruzeiro perdeu ainda. Nossa, o CSA é corajoso também, né? Pois é, escolheu o pior time, né? Não dá. Não, porque, tipo assim, meu pai sempre foi aos jogos, só que meu pai nunca teve o costume de levar filho. Só que eu também, assim, eu tenho que agradecer o cara que eu fico, porque ele foi lá e me arrumou o ingresso. Assim, não, vai lá.
sua primeira vez no jogo do Cruzeiro, ó, tô indo, né, gente? Ainda fui no Independência ainda, eu nem fui no Mineirão, fui no Independência ainda. Fui, o Cruzeiro perdeu. Nossa senhora, eu tô uma raiva do CSA, uma raiva. Eu não aguento mais, não aguento. Mas é o pior conjunto de todos, a Série B, Nossa, CSA e o Independência. pior, velho. Com o pior elenco. Nossa, meu Deus do céu. Verdade. Nossa, gente, que Ué, time triste aquele, hein? Você comentou aí que não sofre muitas represálias e tal, não foi um ponto. Só que eu gosto, tipo assim, eu acho que é importante a gente falar nesse assunto, que por mais, né, que nem você falou, o fator feminino pode não influenciar muito hoje, mas se a gente for analisar em contexto geral, por exemplo, programas esportivos, comentaristas, narradores, a gente vê muito pouco, né, o público feminino. Então, por isso que eu acho extremamente importante o papel que você exerce, né? Como uma das representantes do Cruzeiro, a gente pode dizer assim, porque no âmbito nacional, se a gente for olhar, são poucas as pessoas femininas, né, que falam sobre clubes. Eu me recordo, tem a Renata Pan, que faz um jogo aberto há muitos anos, e agora a Globo teve a primeira vez, né, uma narradora feminina e tal, que narrou um jogo masculino. Mas tirando isso, a gente vê muito pouco, sabe? O que você acha que influencia isso? Você acha que realmente por esse fator feminino não importa ou é porque realmente existem poucas mulheres interessadas ou até preparadas, né, para isso? Porque, infelizmente, a preparação ela tem que existir independente do sexo, né, masculino ou feminino e tal. Não dá para você colocar só porque é mulher, igual não dá para colocar só porque é homem também. Tem que ter essa preparação. O que você acha que interfere nesses fatores? Então, eu acho que sempre foi muita falta de oportunidade, mas também muito porque as mulheres nunca tiveram assim, nunca não, né? Mas antigamente era muito pouco esse espaço para ela até assistir futebol, assim, também. Antigamente tinha muito mais preconceito, como eu falei. Eu cheguei a ouvir da minha família várias vezes que eu era errada de gostar disso, enfim, que eu ia ser mal falada. Eu fui mal falada na escola. Teve uma menina uma vez, no meu terceiro ano, que eu nunca vou esquecer isso, que ela postou um texto no meu mural do Facebook, né, que a gente usava Facebook, me criticando por gostar de futebol, falando que era muito feio uma menina gostar de futebol e que isso apagava minha beleza e não sei o quê, e que eu tinha que estudar, umas coisas bizarras, assim. Então, assim, sempre teve muito, né, esse estereótipo de que mulher não pode gostar de futebol, não pode se envolver com isso, porque isso é uma coisa masculina, isso é voltado para o público masculino. Isso vem de muitos anos, tanto que a gente teve aí uma época no Brasil e em vários países, né, de proibição da mulher de praticar futebol. Era crime mulher praticar futebol. Então a gente não podia ter acesso, né, porque era visto como algo masculino. E eu não sei exatamente como começou, poderia até fazer um estudo sobre isso para entender por que começou isso. Mas eu julgo muito que seria porque mulher antigamente era vista como apenas uma dona de casa que tem que ficar ali dentro cuidando dos filhos e cuidando da casa, não vai ter tempo de ter o lazer, né, de jogar futebol. Então, como historicamente a mulher nunca teve esse espaço no futebol e era muito escanteada nessa questão, a mulher muitas vezes tinha vergonha de expressar, porque quando você chega, antigamente você chegava e falava eu gosto de futebol, as pessoas te olhavam estranho, né? Hoje em dia melhorou muito, ainda bem, ainda tem muito disso, mas melhorou demais, então eu acho que é por isso. Mas agora que a gente vê algumas empresas, né, da imprensa aí que estão abrindo esse espaço, o próprio fato do Globo Esporte, por exemplo, né, que eu tive essa oportunidade, que eles chamaram um torcedor de cada time, o próprio fato deles cogitarem escolher uma mulher para representar um time, assim, eu já fiquei muito feliz. Porque antigamente eu sei que eu não teria essa oportunidade. A gente tinha antigamente os colunistas de blogs, era sempre homem, né? Se você for no YouTube ainda, você vê que tem pouquíssimas produtores de conteúdo mulher, porque elas se sentem acuadas ainda. Então, eu acho que seria muito por isso. Até mulher para gostar de futebol é muito complicado. Antigamente eu sempre joguei bola, porque eu cresci com meu irmão e com meu primo. Eu sempre gostei de futebol, sempre. Então o pessoal, essa menina aí vai virar lésbica. O meu pai mesmo, chegar pra minha amiga Renata, essa menina aí, sei não. Tanto que teve uns bons anos atrás, eu jogava no Fica Vivo, que tinha aqui no meu bairro.
E eu sempre joguei bola, gente. Desde pequena eu joguei bola. Gostei muito de futebol, falava que eu era a Marta e tal. Aí eu tive que dar, velho, para os meus pais assinar autorização para mim jogar. Porque não era aqui na cidade, era em outra cidade para jogar um campeonato Fica Vivo. E meu pai virou os bichos comigo, entendeu? Não, que isso? Futebol é coisa de menino, né? Coisa de menina, não. Isso aí, não sei o quê. Bem, é muito complicado. Até para mulher, só simplesmente você gostar de jogar futebol é complicado. Agora imagine você, sim, nacionalmente, falando sobre futebol, não só falando só do Cruzeiro, futebol em geral, como foi complicado e hoje em dia também. Porque quem te segue no Twitter sabe muito bem que às vezes o pessoal pega muito pesado com você, principalmente no Twitter. O pessoal do nada, aquele hate do nada. Acho que foi o ano passado até que você teve que sair, você deu um tempo do Twitter. E foi, gente, uma coisa mais neura que existe é a pessoa cismar e a pessoa perder o seu tempo indo no perfil da outra pessoa para ficar falando baboseira. Ai, porque você não sabe nada. Ai, que você não sabe nem qual jogador que tem em campo. Isso é a coisa mais ridícula que existe. E no Twitter é o que mais tem gente assim. É verdade. E eu acho que é um ponto importante que a galera tem que se conscientizar, né? Nós homens e as mulheres também. E esse papel é muito importante, que nem eu falo muito que a Fê, né, é uma das representantes da torcida. Esse fato mesmo é muito importante, porque, tipo, que nem ela falou, poucas mulheres, né, dão a cara, vamos dizer assim, fazem as coisas, e vocês influenciam muito outras mulheres, entendeu? É muito mais fácil, por exemplo, a Fê, a Kétia, a Taizinha, que faz aqui com a gente, influenciar outras mulheres a começarem a fazer, a começarem a tomar frente, do que a gente, homem, falando. Porque por mais que vocês podem escutar, é diferente quando uma mulher fala uma mulher para outra, né? É muito diferente. A gente acaba influenciando, principalmente a Fernanda. Então, tipo assim, igual, às vezes tem uma menina adolescente, tipo assim, pô, eu gosto de futebol, queria muito, mas a menina fica um pouco perdida, não tem referência de ninguém, sabe? Aí ela olha assim, pô, tem a Fernanda, quem sabe, sabe? Pô, vou pegar a inspiração dela e vai. Então, é muito importante mulher nesse quesito. Ter alguém de referência, muito, muito importante. Representatividade aumenta. Exatamente. Demais, nossa, muito. E como que é esse carinho, Fê? Que, tipo, tem o hate também, que nem você falou, mas deve ter esse carinho também, né? Da torcida chegar em você, falar do seu trabalho e tal. Como que é, né? Receber isso, ter essa identificação com a torcida e tal. A parte boa é muito legal mesmo, porque, igual você falou, assim, por mais que a gente tenha que lidar com uma parte que não é tão legal, que é a parte, enfim, das pessoas que vão jogar frustração pra cima de você, porque, assim, crítica não tem problema. Você chegar e falar no meu vídeo, ó, não concordei, acho que, por exemplo, sei lá, eu falo que o fulano joga mal. Você chega e comenta, não concordei, acho que o fulano joga bem, beleza, né? Mas tem certo tipo de frustração que as pessoas jogam pra você que eu já acho que é desnecessário. Mas, enfim, aí, por outro lado, tem a parte boa que compensa muito, muito, muito que o trabalho na internet, que, como você falou, né, essa palavra que eu gosto muito, que é do carinho que a gente recebe das pessoas. Sempre quando eu tô, às vezes, mal, assim, por alguma coisa, às vezes eu nem falo que eu tô mal, eu posto um story, assim, com uma carinha mais caída, que às vezes não dá pra gente disfarçar, já vi alguém mandar, ô Fê, vi que você tá mal, o que aconteceu e tal, amanhã tem cruzeiro, vamos ficar felizes, assim. Então, é muito legal a gente ter pessoas, assim, que gostam do seu trabalho, e se importam com você. Então, enfim, perto da torcida do Cruzeiro eu não sou ninguém, mas é muito legal quando às vezes eu vou no Mineirão, alguém me para, oi Fernanda, você é daquele canal do YouTube, ou então você é do GE e tal, gosto do seu trabalho, fico muito feliz, assim, tipo, 3 palavrinhas, 4 palavrinhas, gosto do seu trabalho, que muda meu dia total, e exatamente quando eu recebo esse carinho, assim, que eu gosto sempre de devolver. Então, vocês podem perceber nas minhas redes sociais que eu tento ao máximo sempre elogiar as pessoas e indicar e falar sigam fulano, sigam ciclano e elogiar até beleza, o que for. Tipo, eu gosto de deixar as pessoas felizes, assim, porque eu sei o quanto que palavras, poucas palavras podem mudar o dia de alguém, assim, tanto pra mal quanto pra bem. Então, se você tem o controle pra mudar o dia de alguém pra bem, por que você não vai fazer isso? E como eu falei também, eu acho que quanto mais cruzeirenses dando a voz assim em redes sociais, em YouTube, Twitch e podcast, é melhor pro clube. Então eu gosto muito de apoiar o que eu puder. E, enfim, inclusive até sobre isso eu queria fazer um convite para vocês, não sei se vocês podem.
que amanhã eu vou fazer uma live de pré-jogo para falar de Cruzeiro e Chape no meu canal. E se vocês quiserem participar para comentar comigo, vai ser... O jogo é 7 horas, né? 7 horas. Isso, Vai ser às 6. Quem tiver, se algum de vocês quiser e tiver, eu quero chamar vocês para ir lá, porque eu acho muito legal essa troca, assim, eu acho que um ganha com isso, o outro também. Claro. E eu acho que a gente tem que ajudar a crescer, sabe? Ajudar um ao outro, não tem essa de competição nem nada, E o porque a gente está ajudando o Cruzeiro. legal é que hoje em dia o Cruzeiro agora, nessa parte de engajamento, ele tá dando muita voz pra torcida, né? Esse projeto que estão fazendo tá sendo incrível, tá sendo excepcional, eles estão dando muita voz pra torcida. Porque esse era um problema que me incomodava bastante, 2020, 2019, para trás, que não tinha muita essa interação, né? Entre o clube e a torcida. Só que hoje já tá vendo um trabalho incrível que eles estão aproximando os dois. Eu acho isso muito bom, uma oportunidade muito boa. A gente estava realmente conversando exatamente sobre isso, né? Antes da gente entrar na live, sobre como a gente. É nosso terceiro episódio, nos 3 episódios. Se teve alguma coisa que a gente elogiou nos 3, foi essa parte da comunicação do Cruzeiro, né? Como mudaram, como realmente mudou da água para o vinho de uma hora para outra, dar mais voz para a torcida, esses conteúdos que eles começaram a fazer. É uma coisa assim que só tende a ajudar o Cruzeiro. Igual a Fê falou, acho que quanto mais espaço der para a torcida, melhor vai ser, né? Questão de engajamento e questão de influenciar outros torcedores também. E, inclusive, sobre isso, eu tava até vendo uma galera falar no Twitter algumas vezes, e faz muito sentido, tipo, eu acho que às vezes falta sei lá, um influenciador do Cruzeiro nas grandes mídias, assim. Porque a gente tem, por exemplo, Casimiro Vascaíno, nós temos certeza de Botafogo, enfim, tem vários outros nomes e celebridades, enfim, que falam na grande mídia do próprio time, veste a camisa do próprio time, representa. E eu acho que o Cruzeiro não tem, assim, não tem aquele nome forte. Tem alguns atores, alguns cantores e tal, mas não é a mesma coisa. Não. E muito porque eu acho que não tem tanto cruzeirense que se expõe, assim, mas às vezes também eu sinto que a torcida é um pouco desunida e às vezes fica nessa. Então eu acho que a gente tem que se juntar e dar voz. O cruzeirense tem que ter voz, porque isso agrega pro time. Por mais que pareça bobeira, mas você ter um influenciador grande na mídia falando do seu time, usando sempre a camisa, ó, isso vende camisa, isso dá seguidor pro time, gera engajamento, gera dinheiro, uma coisa puxa a outra. Só mais uma coisa, desculpa interromper. Por exemplo, o Luva de O tempo é Pedreiro seu. lá, que ele é vascaíno, não sei se vocês viram os números dele no TikTok do Vasco, né? O Vasco virou o time mais assistido do TikTok no mundo. Passou o Barcelona e o Real Madrid e o Liverpool, que são os maiores, assim. Então, assim, parece bobeira, mas falta um influenciador cruzeirense, assim, sabe? Então, acho que a gente tem que continuar aí crescendo. A E gente também. aproveitar esse lance de que a internet, da pandemia para cá, a internet cresceu demais. Muita gente ficou famosa depois da pandemia. O Cruzeiro também tem que trabalhar um pouco nisso. Igual teve a Babi, né, do Free Fire, que a gente fez a campanha para o Cruzeiro chamar ela, e o Cruzeiro chamou. O Cruzeiro tem que ficar um pouco mais esperto nisso, sabe? Se tiver um gamer assim, igual o gamer cresceu bastante depois da pandemia, né? Se tem uma pessoa ali que é cruzeirense, tentar fazer alguma coisa com ela, chamar ela para alguma coisa, sabe? Uma parceria, levar para algum jogo, conhecer Mineirão, alguma coisa assim. O Cruzeiro tem que trabalhar um pouco mais nisso também. Tem muito famoso aí que eu lembro. Tem, por exemplo, aquele Lucas, o ex da Fazenda, vocês conhecem? Aham. Então, ele já mostrou um monte de vezes já, só que assim, igual você falou, o Cruzeiro não procura a pessoa. Eu acho que sim, é uma oportunidade que eles estão perdendo. A Fê também, antes da gente entrar, a gente realmente estava literalmente falando sobre essas coisas também. E existem, né, alguns torcedores, que nem eu ia dar o exemplo que a Kathleen falou, da Babi, que é uma pessoa que, assim, tem 1 milhão de seguidores no Twitter, tem uma influência gigantesca na Loud. Essas ações são muito legais, igual o Cruzeiro fez aí. Sempre, né, tem torcedor, infelizmente, que questiona, fala, ela tá recebendo camisa e tem condições, mas, gente, o marketing é isso. São pessoas assim que dão visibilidade para milhares de pessoas. Rede social hoje em dia, igual a Fê falou já também, é uma fonte de renda para o clube. O clube tem que saber utilizar essas redes, entendeu? Eu acho que a gente tem um cruzeirense que é assim uma figura
muito importante no Brasil, na área que ele atua, e que o Cruzeiro usa muito pouco a imagem, eu acho que nunca usou, eu não me lembro, que é o Gustavo Lima. Você viu o Gustavo Lima veio aqui no Mineirão fazer o show esse dia, quase 60 mil pessoas no show, lotado. E assim, é um cruzeirense declarado, entendeu? Então não sei também se ele tem vontade e tal, já houve essa procura, mas o Cruzeiro poderia muito bem pensar em fazer alguma coisa com ele, chamar ele para fazer, chamar as pessoas para fazerem sócio, torcedor, e isso influencia muita gente. Infelizmente é assim que funciona, Não, entendeu? Pedrinho, gente. Pedrinho é assim com o Gustavo Lima. Ô, Pedrinho, acorda, meu amor. Ô, Gustavo, o negócio é o Esse é o seguinte. camisa dessa, a gente O quer negócio é o seguinte. Se você ir lá fazer a propaganda do sócio, vamos pôr uns 3 anos de compra aí, de graça aí no BH, hein? Ó, isso vai mesmo. recusado, meu irmão. Olha o quilo da picanha, olha o quilo da carne. Você sabe, meu irmão. O convite tá aceito. Né? Ô, Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho. Vamos lançar a hashtag aí. Pedrinho, chama o Gustavo. Pelo amor de Deus. Ó. E agora a gente tem o próprio Ronaldo, né? Que já é uma figura que sozinha Exatamente. atrai muita visibilidade. Ele, qualquer pessoa que ele pedir para poder fazer alguma coisa, eu acho que faz. Então, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, eu acho que o Ronaldo, no primeiro momento, ele tá focando em pagar dívida, organizar o clube, mas quando o clube tiver, de fato, organizado financeiramente, ele vai usar e abusar da imagem dele e do poder que ele tem de comunicar com qualquer pessoa do mundo para poder crescer a imagem do Cruzeiro, eu acho. Aí tem gente que fala, mas ele não tá se importando com o Cruzeiro, tá importando com o dinheiro. Tá, mas pra ele ter dinheiro, o Cruzeiro tem que estar bem. Então, ele vai, com certeza, abusar disso. Com certeza. Exatamente. Eu também, esse negócio de marketing, tava lembrando que o ano passado, eu acho que o Felipe Neto tinha falado alguma coisa do Cruzeiro. A torcida encheu o saco chamando o Felipe Neto. Gente, o Cruzeiro tem que chamar quem é cruzeirense. Não o cara que torce pro Botafogo. Mas o cara é famoso. Ok, mas ele é botafoguense, ele não é cruzeirense. Cruzeiro tem que chamar quem é cruzeirense. A torcida às vezes também dá umas viajadas pra quem. Tem que chamar tal. Não, tem que chamar a pessoa que é cruzeirense. Do que adianta a gente chamar, contrata um botafoguense pra dar marcha pro Cruzeiro. Não tem sentido. Não, e outra coisa que é um ponto importante também que a Fê tocou, a figura Ronaldo, gente, igual a gente já falou aqui também nos outros episódios, talvez não pode não ter sido a melhor venda que o Cruzeiro fez. Eu acho que realmente em outros momentos os valores seriam maiores. Mas comprador não existe outro melhor. Você pode ter bilionários e bilionários aí no mundo, que nem o Botafogo tem lá, o dono deles agora, mas ninguém tem as portas abertas igual o Ronaldo tem em qualquer lugar do mundo. O Ronaldo nos Estados Unidos, hoje lá na Casa Branca, o cara é recebido na mesma hora. É uma figura assim, de caráter mundial, entendeu? O nome Ronaldo, a representatividade que ele tem, as pessoas que ele conhece. Imagina o Ronaldo, esses dias ele postou uma foto com o Del Pinheiro no Instagram, se não me engano. Imagina o Ronaldo dando uma camisa pro Del Pinheiro do Cruzeiro, gente. Imagina o Ronaldo dando uma camisa pro Raul, pro Zidane. Isso, assim, são pessoas do dia a dia dele. Se ele mandar uma mensagem, talvez no WhatsApp, no direct, qualquer lugar, os caras vão responder ele na hora, porque é o Ronaldo, entendeu? Eu acredito também que o planejamento dele para esse ano, com certeza, vai ser muito diferente dos anos seguintes, né? Porque, por enquanto, a meta dele é subir, então não tem tanta importância trazer essa visibilidade mundial que muito da torcida está pedindo, porque ele não está na Série A. Mas, quando subir, com certeza vai trazer, ele vai tentar fazer isso, ele vai tentar trazer melhores patrocínios, ele vai tentar trazer mais, sabe, engajamento. Então, assim, tem que ter um pouco de paciência, né? E assim, o fato do Ronaldo ter comprado o Cruzeiro é uma coisa que gera muito risco para ele. Tem gente que fala assim, ele comprou só por 50 milhões, não sei o quê. Mas ele gera muito risco, porque ele tá colocando a reputação dele em jogo. Não é uma empresa que tá comprando um grupo, né? É uma pessoa. E não é qualquer pessoa. Não é um empresário qualquer que tá comprando, que também, se der errado, ninguém vai lembrar daqui 10 anos quem é. É o Ronaldo Fenômeno, que é um dos maiores jogadores da história do futebol. Então, se ele, por acaso, afundar o Cruzeiro, fizer muita besteira, né, vamos dizer assim, isso vai ficar marcado na história dele. Eu tenho certeza que ele não quer que isso aconteça. E ele já falou várias vezes que quis comprar o Cruzeiro exatamente por ser, não só pelo passado que ele tem aqui, mas por ser um time que ele acredita que tem potencial para voltar a ser aquele time vitorioso de sempre. Ele não comprou um time menor
porque ele tem aspirações de título, tem aspirações de disputar grandes campeonatos. Então, de verdade, assim, por mais que o valor não tenha sido tão alto, eu acho que a venda foi muito boa por todos os fatores que incluíram, enfim, o fato de ser o Ronaldo, como a gente falou, do que ele agrega para o clube, e o fato dele ter assumido todas as dívidas, né? Dívida tributária, dívida desportiva e tudo mais. Tudo que, né, que ele viveu como jogador, tudo que ele faz hoje como empresário de correr atrás, me surpreenderia muito se ele realmente pensasse só em dinheiro, igual muitos falam. Eu também acho. Inclusive, quando ele já chegou fazendo muitas mudanças. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, mas ele mudou todo o extracampo do Cruzeiro, vocês lembram? Eles tiraram muitos profissionais, incluíram outros nutricionistas, fisiologistas, fisioterapeutas. É uma coisa que está fazendo total diferença, porque quando um jogador lesiona agora, ele volta recuperado muito mais rápido do que era nos anos anteriores, né? E isso é uma coisa que a torcida está esquecendo, mas como assim, como eu faço nutrição, eu faço faculdade da área da saúde, então eu estou em contato direto e eu percebo a diferença que faz no clube hoje em dia ter profissionais capacitados, porque ele trouxe também até na parte de análise de dados, por exemplo, para não errar na questão dos jogadores. E se erra, ele já troca, ele já dispensa, entendeu? Então, assim, são muitas coisas que ele, desde que ele chegou, estão melhorando, que às vezes acaba passando batido. O pessoal só quer julgar, né? Esse é o problema. Elas querem, mas eu não avisei, não avisei. É isso que é foda. Mas, Fernanda, mudando de assunto um pouco, qual foi o jogo que você assistiu? Ou o jogo que você foi no estádio, que você foi o trem mais engraçado que aconteceu com você, assim, o trem mais cômico? Você fala, cara, eu nunca mais vou esquecer isso. Ai, meu Deus, eu não estava preparado para essa pergunta. Eu teria que pensar. Nós é fofoqueiro, nós quer saber tudo. Então, Bem engraçado. Me dê um exemplo aí de alguma história de vocês, só para eu entender, porque eu não tô lembrando. engraçado. Pode É. falar. Eu nem tenho muito. O Lucas deve ter. Lucas, ó, macaco velho de estádio. Conta aí, Lucas. Eu tô aqui, deixa o Rocha, depois do Rocha eu vou, vai lá, Rocha. Rocha falou que tem uma história. A que eu mais lembro, mais engraçada recentemente, foi do jogo contra o Vasco. Aquele que a gente estava perdendo terminou empatado. Porque, Não nossa, é. esperado, eu tava quase voando a televisão de tanta raiva. Ele E tinha também feito gol, tava comemorando ele comemorando. Ramon. Nossa, eu o quase quebrei Ramon. o Foi telo. o Ramon. Aí chega lá, acaba o jogo empatado. Juro, foi muito Eu tô engraçado. assim, por que esse lixo tá comemorando? Por que esse cara tá comemorando? Nunca eu tô comemorando, eu só falo as merda. O que aconteceu aqui? Olha, eu Não, acho que assim, até um negócio engraçado. Foi algum jogo da Libertadores de 2009. Aí a gente tinha reunido, a gente morava na mesma rua que uma tia minha. Aí meu pai era. Não lembro o dia. Aí meu pai falou assim: vamos lá pra cá do sua tia assistir. Beleza, a gente foi lá, teve churrasco, beleza. Aí o Cruzeiro ganhou. Eu não lembro de contra quem. Aí meu pai foi estourar foguete. Não sei o que o meu pai fez, que o foguete subiu, ele desceu. Ele quebrou a telha, estourou dentro da casa da moça, que tinha um bebê recém-nascido. E estourou lá dentro. Caralho. Mano, gente, tem coisa que acontece só com a Kathleen e com a família dela. Viu? A moça ficou louca. Meu Deus, meu pai colocou lá, teve tudo certo, pediu desculpa. Mas a moça, tadinha, deu dó. Um bebê dentro da casa dela, velho. Imagina o desespero. Nossa, esse dia a gente foi, tipo assim, a gente ficou preocupado, mas foi muito engraçado. Até hoje a gente começa a rir, velho. Foi muito engraçado. Tem coisa que só acontece com a Kathleen e com a família dela, gente. É inacreditável. Não, tem mais história. Quando meu pai foi num clássico, não lembro o ano, que eu era pequena. Meu pai quebrou o ônibus, mas meu tio tem a negócio, aquele ferro de segurar até hoje aqui em casa, que meu pai trouxe. Tipo, olha aqui, o troféu pra ele. Gente, eu destruí um ônibus, olha aqui. Nossa, muita história. Meu Deus do céu. Eu acho que história minha que eu tenho, assim, de coisa que aconteceu comigo no Mineirão é mais de cadeira. Porque eu acho que não deve ter ninguém aqui que já foi no Mineirão e nunca caiu da cadeira, né? Pisar, às vezes, Não, vou pisar na parte de trás da cadeira e cair. Isso já me aconteceu umas 3 vezes, de ficar pendurado e alguém ter que segurar.
Não, na despedida do Sobs, eu chorando, meu olho vermelho, eu quase caí pra trás. A tiazinha me segurou, mas a filha dela... Eu, nossa, moço, desculpa, não sei o que, eu chorando, o olho todo inchado, e eu lá chorando, quase caindo da cadeira, gente. Eu tenho trauma, eu não falo pra me subir em cadeira, ainda bem que eu já sou Eu também alta. não gosto de subir, eu sou desengonçada. Não, eu já sou alta já, não preciso desse trem, não. Já sou alta demais. Ainda bem que eu nem insisto mais. Independência, você precisa. Porque independência você não enxerga nada. Se você não subir na cadeira, você não enxerga nada. Só a cabeça dos outros. Se for principalmente no celular aqui no canto, você não enxerga nada. Agora o Mineirão nem preciso, graças a Deus. Eu acho que eu lembrei de uma história, assim, não é tipo, nossa, a coisa mais engraçada do mundo, mas eu acho que é a única que eu consegui pensar. Mas é porque teve, tipo assim, quando eu mudei pra BH, eu mudei pra cá pra morar sozinha, tipo, sem minha família. Então minha mãe ficava preocupada, porque eu ia pro jogo sozinha. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu mudei pra BH, literalmente, foi fazer um sócio pra mim. Que eu ia em todos os jogos. E eu tava morando perto do Mineirão na época, tipo, bem perto mesmo. Eu ia a pé, era maravilhoso, inclusive. Nossa. Enfim. Aí minha mãe ficava muito preocupada. Ela falava pra mim que eu não podia ir em clássico, né? Porque clássico é muito perigoso e tal. Não, mãe, não vou não. Tá bom. Aí teve um clássico, eu não lembro se foi 2015 ou 2016. Eu não sei, já tem muito tempo já. E aí eu falei pra ela, não, mãe, vou no clássico não, tá doido, não sei o que e tal. Aí eu fui pro clássico, obviamente, não ia perder, foi Independência. E beleza, eu tava lá no clássico e tal, e aí tava cantando aquela música lá, que não importa o que digo. Aí na hora do palavrão mesmo, né, que eu fui gritar filha da puta, né, não sei nem se pode falar aqui, desculpa. Mas aí eu fui gritar, e na hora que eu acabei de gritar, assim, eu só olho pra frente, uma câmera me pegando. Eu falei, meu Deus do céu, se minha mãe tiver isso, me vendo, ela não só vai me ver no clássico, mas xingando o rival. Minha mãe vai me matar. Mas, graças a Deus, eu cheguei em casa, não tinha mensagem, não tinha nada. Eu acho que ela não viu o clássico. Mas, assim, na hora eu travei. Eu falei, eu não consegui nem aproveitar direito o jogo. Eu falei assim, mano, agora acabou. Eu não. Nossa, Agora, O jogo. Eu nem, assim, acabou. A gente travou minha memória. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não consegui nem aproveitar mais, porque eu tava assim, eu tô ferrada, minha mãe vai me matar, mas deu tudo certo. Se eu não me engano, o Cruzeiro ganhou esse jogo. Mas. pronto, agora que eu vou voltar pro Ipatinga. Saca? Exatamente. Pela orelha, minha mãe vai buscar pela orelha. Você falou de uma história aí de clássico, eu acabei lembrando de uma outra minha também que aconteceu, que foi talvez a mais engraçada que eu não tinha lembrado. Era no Mineirão antigo ainda, sabe? Cruzeiro e Atlético também. Naquela época era torcida dividida, né? Todos os jogos. E eu não sei se vocês chegaram, tiveram oportunidade de ir e tal na época, mas só que, tipo assim, às vezes, né? Às vezes o Cruzeiro, por exemplo, estava na fase melhor, o Atlético estava na fase melhor e vendia mais ingressos da torcida. Aí no Mineirão a polícia empurrava a. Era uma corda que separava, sabe? Aí, por exemplo, se tivesse mais torcedor do Cruzeiro, empurrava um pouco da corda para o lado do Atlético para aumentar o espaço da torcida do Cruzeiro nas arquibancadas. Aí nesse jogo, a torcida do Cruzeiro estava em maior número, normal, né? A gente é a maior torcida e tal. Aí começaram a empurrar a torcida do Atlético com as cordas, né? Aí a torcida do Cruzeiro foi e começou a cantar, empurra as bichas. Na época, porque estava empurrando a torcida do Atlético. E eu era bem novo, mas eu lembro muito desse jogo, eu era novo, não lembro a idade, mas eu era bem novo. E eu comecei a ouvir, né? A torcida estava cantando empurra as bichas, só que eu não estava entendendo. Aí eu tava com meu pai e perguntei, ô pai, por que empurra a ficha? Eu tava escutando assim, empurra a ficha, eu, da onde que é isso, gente? E fiquei assim, um tempão sem entender, e só depois que eu fui perceber que era a música. a criança é muito inocente, né? Uhum. Criança é muito inocente, né? Que dá esse bolso, né? Infelizmente não foi a ficha, literalmente. Infelizmente, mas, meu Deus do céu. Antigamente tinha cada coisa, cada música. Meu Deus. Meu Deus. Ok, deixa eu entrar mais uma vez em um assunto polêmico, mas eu acho que é importante a gente usar esse tempo que a gente tem assim, falando e tal, pessoas ouvindo para falar sobre esses assuntos. Essas experiências que você tem agora, né, indo mais vezes ao Mineirão, que nem você fala que agora você vai em todos os jogos e tal, ou sempre que é possível, já aconteceu alguma coisa, né, que infelizmente a gente ainda vê muito essas coisas de abusos, né, com mulheres, infelizmente é um tema que ainda acontece muito nos estádios, infelizmente. Você já aconteceu com você e presenciou, ou você já presenciou, e
que você acha que poderia ser feito em relação a isso para dar mais segurança, né, para as mulheres? Infelizmente, né, em pleno 2022, ainda sofrem nessa parte. Já aconteceu comigo em estádio, assim, nada muito grave, não que isso não seja, mas assim, nada, enfim, muito invasivo fisicamente falando. Já aconteceu muito de verbalmente, às vezes eu tô falando alguma coisa e a pessoa responde de uma maneira mais chula, sabe? Que eu até não gosto de trazer aqui. É, enfim, já aconteceu no Mineiro algumas vezes que a gente nem esquece, né? A mulher não esquece, fica até meio insegura. E fisicamente, é ficar, sabe, esbarrando essas coisas assim, que é bem chato quando você vê que é propositalmente e tal, pra poder encostar em você, é bem chato isso. E é muito difícil, igual você falou, o que pode ser feito em relação a isso? Porque eu fico assim, gente, não é possível que você tem que educar um homem velho, um cara de 40 anos, tem que educar como que respeita uma mulher, não é possível. Porque eu poderia falar, vamos fazer campanha de conscientização, mas isso pra mim é um negócio que é muito ultrapassado, sabe? Já teria que a pessoa já saber o mínimo, sabe? Mas assim, uma coisa que funciona muito quando alguém te trata de uma maneira machista desse jeito, na internet ou pessoalmente, é você perguntar se gostaria que fizesse isso com a filha da pessoa, ou então com a mãe da pessoa. Na hora, muda de pensamento, porque muitas vezes tem alguns homens que veem as mulheres como objetos, os únicos seres humanos mulheres é a filha e a mãe. Às vezes nem a É. esposa direito. Então, Ó, eu já sou muito pro contrário. Eu já mando tomar naquele lugar, eu xingo mesmo. É por isso que o pessoal também toda hora fica me xingando no Twitter, eu mando tomar naquele lugar mesmo. Não tem paciência com esse povo, não, velho. Eu não tenho, não. Mando mesmo. Teve quando o Cruzeiro ganhou o último jogo, aí eu fui no tweet do Ronald, falei assim, Gordola. Quando a gente ganha, você aparece, né? Mas foi brincando, aí o cara. Mas você acha que vai vir na derrota? Você, meu filho, vai tomar no meio do seu. Você sabe aonde? Pelo amor de Deus, não enche o saco, não. Esse dia que ele te Eu tô bloqueou. resistindo ainda. E aí eu influenciei outras pessoas a xingar ele também. Não tem paciência pra esse povo, não. Porque é um tema realmente bem delicado, mas eu acho que, assim, aí é até uma crítica, né? Porque eu acho que as punições deveriam ser maiores, né? Igual hoje, infelizmente, cara, eu realmente eu tô de cara. Eu sei que, infelizmente, existem vários países que é normal a questão do racismo, mas o que está acontecendo na Libertadores, em todos os jogos de Não, time brasileiro, é uma coisa assim que para mim é inacreditável, é uma coisa que eu nunca tinha visto, mesmo sabendo das coisas que tem. Todos os jogos todos os tem jogos. tendo ato de racismo, até que no Brasil teve no jogo do Corinthians. Então eu acho que assim, né, tinha que ter uma punição maior. Essas pessoas, infelizmente, elas passam muito impunes, né? Às vezes, você vai denunciar, por exemplo, você vai denunciar e você tem que provar. Como que prova? É uma coisa assim, ali no momento, entendeu? esse é o problema. E quando você consegue provar ainda, as punições são poucas. Às vezes, que nem no do Corinthians, que o cara foi pego falando, né, fazendo o gesto no meio da torcida aqui no Brasil, o cara pagou uma fiança e foi liberado. E depois, eu não sei se vocês viram, ele postou uma foto no Instagram falando que não tinha acontecido nada com ele e um macaquinho na frente. Então, tipo assim, o cara não tá nem aí, porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele, entendeu? Então, isso assim, né, de muitos erros que tem no Brasil existem, né, na política, nesses aspectos. Esse é mais um, assim, gravíssimo. A, a Débora, que é minha namorada, ela me pede direto para levar ela no Mineirão, que ela nunca foi ainda. A gente está tentando achar uma data assim para ela ir, porque ela trabalha ela pega serviço cedo. Eu tenho muito medo em relação a isso, dependendo dos jogos, entendeu? Um jogo assim com mais torcida e tal, você fica nessa insegurança, sabe? É, E tem mais alguma coisa que você quer falar, Ketty? Acho que o horário aí tá A chegando gente também. esqueceu de perguntar para ela como é que foi o rebaixamento, né? Onde Ah, que ela estava, como é que foi a reação, como é que foi? Vocês falam do jogo em si, né? do ano, É isso. do sentimento É, também, de ter caído, como que foi. Porque assim, eu acho que para grande parte dos cruzeirenses a ficha talvez caiu um pouco antes, assim, não totalmente, mas a gente já estava se preparando, né? Por mais que ainda tinha uma chance matemática da gente se livrar na última rodada, eu acho que de maneira geral a gente já estava sabendo que a chance era muito grande. Então, eu não sei se o meu sofrimento foi muito na última rodada.
Eu assisti esse jogo lá de Patinga, eu tava na casa da minha mãe. E também assisti sozinha, como sempre, tava no meu quarto, fechei a porta, falei, mãe, não entra aqui, porque, tipo, por mais que minha mãe hoje em dia até assista mais futebol por minha influência, não é a mesma coisa que a gente, né? Ela não acompanha tanto. Não, E aí a gente não sabe, é. e a gente sabe aqueles comentários, às vezes, que a mãe faz, tipo, às vezes até tentando ajudar, tipo assim, nossa, o Cruzeiro perdeu esse gol, tipo, não, sabe? Eu quero ficar sozinha. Então eu falei, mãe, por favor, eu vou te pedir licença agora.